Bem-vindos a mais um Por Conta da Caixa, o podcast onde, como é habitual, abordamos temas que marcam a atualidade da Caixa, mas também do país. Hoje vamos colocar de parte temas económicos e financeiros e vamos dedicar-nos a falar do papel da cultura e do papel diferenciador, único e disruptivo que a Fundação Caixa Geral de Depósitos Culturgest tem desempenhado ao longo da sua já longa história. Criada em outubro de 1993, portanto, quase a fazer 30 anos, com o objetivo de desenvolver atividades culturais, artísticas e científicas em Portugal e também no estrangeiro, tem desde essa data contribuído com uma programação artística eclética e diversificada, de âmbito quer nacional, quer internacional, o que muito tem ajudado o desenvolvimento do tecido artístico do país. É simultaneamente a face mais visível do papel que a Caixa assume desde sempre na cultura, procurando descentralizar e formar novos públicos, promover o gosto e o conhecimento pelas artes e incentivar a criação de novos talentos. É para falar sobre este tema que tenho hoje comigo Marco de Putter, Presidente do Conselho Diretivo da Fundação Caixa Geral de Depósitos Culturgest. Bom dia, Marco. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Como foi referido aqui na introdução, a Culturgest, criada há já 30 anos, teve um propósito muito específico, que foi o de se posicionar como um centro cultural disruptivo, diferenciador, que de certa forma viesse preencher um gap, um void, num conceito artístico que reinava no país em 1993. Podemos dizer, passado 30 anos, que essa missão foi bem sucedida? Sim, para já obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo. Acho que a Culturgest foi criada em 93 e foi uma altura em que havia uma grande abertura no mundo cultural aqui em Portugal. Como sabemos, conhecemos toda a história, não é, de Portugal, e foi o início da abertura para a Comunidade Europeia. Foi também o ano de 94, por exemplo, foi o ano da Europália. 93 Europália, 94 foi Lisboa, a capital cultural. Da cultura. E de facto a abertura da Culturgest encaixa-se neste momento no tempo. E o que foi notável na altura é que foi criado um bocado sob o impulso do Dr. Rui Vilar, na altura, que na altura era o chairman da Caixa. A ideia era de fazer da Culturgest um bocado o braço cultural da Caixa Geral de Depósitos dentro da política da responsabilidade social da empresa. Que a data vigorava, não é? É isso. Entretanto, e acho que o que foi só para acabar, o que foi importante na altura foi esta escolha de fazer um centro cultural que seria cosmopolita, que seria contemporânea e que seria também multidisciplinar. E, de facto, a infraestrutura que foi criada aqui dentro da sede da Caixa Geral de Depósitos é uma infraestrutura que está pensado e criado para recebermos vários tipos vários géneros de cultura, assim, cinema, teatro, dança, artes visuais. Pronto, é um leque muito grande. Muito variado e exatamente avançando 30 anos, muita coisa mudou, a Culturgest também mudou, mas o que se calhar conseguiu-se fazer com a Culturgest, outros também conseguiram fazer, outros agentes do mercado, e portanto há cada vez mais concorrência, diria eu. Portanto, sentiram necessidade, a Culturgest ao longo destes seus 30 anos de evolução, sentiu necessidade de se ir reposicionando no mercado e na sua maneira de fazer a cultura ou de transmitir a cultura, ou manteve-se fiel àquele estilo programático que deu início ou que presidiu à sua gênese? Certo. Acho que a Culturgest, uma das forças da Culturgest é que de facto se manteve fiel ao seu DNA, à sua marca, e por isso tornou-se uma marca muito forte, muito reconhecível, digamos, no universo cultural de Lisboa. Isto é interessante ou importante porque se Lisboa fosse uma cidade muito pequenina, com um centro cultural, obviamente seria importante ter um centro cultural com uma oferta muito variada, para todos os públicos. Aqui em Lisboa é um bocado diferente, porque Lisboa, obviamente, é uma cidade com imensas, com vários equipamentos culturais
cada um com a sua marca, cada um com as suas propostas, e acho interessante numa cidade de dimensão de Lisboa, que é a capital do país, sim, não é? Acho interessante que exista esta oferta diversificada e que é gerida por várias entidades. A Culturgest, obviamente, também não ficou parado, sim, ou seja, dentro desta ideia de termos uma marca virada para a contemporaneidade e para uma programação internacional, acho que a situação, obviamente, mudou, há muito mais público, há muito mais interesse para as artes, há mais oferta também, obviamente, há mais, no mesmo ano abriu, por exemplo, o Centro Cultural de Belém. Isto significa, de facto, que faz sentido a Culturgest também responder a solicitações. Sim, a isso, e ao público que cresceu. E acho que neste sentido o que nós estamos a fazer desde alguns anos atrás é apostar num conceito que é o mainstreaming, que é um conceito que vem do mundo anglo-saxónico e que quer de facto dizer que continuamos a escolher e a apostar em linguagens contemporâneas, mas vamos tentar introduzi-las nos hábitos culturais normais de uma população mais alargada. De um público mais alargado. E esse desafio, como é que se materializa? Como é que se passa do mainstreaming, que continua num conceito fechado, para tentar ir a públicos mais alargados? Por exemplo, muito concretamente, nós começamos a programar na área das artes dos espetáculos, começamos a programar no grande auditório, com espetáculos sempre para uma sala de 600 pessoas. São espetáculos normalmente que são pensados para públicos maiores e têm esta capacidade de atrair mais público. Ou seja, eu lembro-me que antigamente havia muitos espetáculos em que se colocava uma bancada dentro do palco, que era para públicos mais pequenos, mais intimistas, porque também havia menos público e, porventura, havia propostas eventualmente mais experimentais, um bocado mais estranhas. Hoje em dia estamos mais a apostar em propostas que são, como disse, que são pensados para públicos maiores e que tentam e que procuram introduzir novas linguagens e novas propostas para um público maior e mais vasto. E outro exemplo é nas artes visuais. A Culturgest tem estado a trabalhar muito com artistas portugueses que já não são iniciantes, que não são jovens que saíram da escola há 2 ou 3 anos atrás, mas são artistas que estão no meio da carreira, que já têm uma experiência e que já têm uma proposta artística bem delineada, mas em que a Culturgest serve como momento quase de confirmação e de reforço da importância delas no posicionamento no mercado, da proposta no meio cultural. E isso também, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Pois, mas não deixa de ser, Marc, deve ser difícil gerir, há decisões complicadas, manter-nos fiéis a todo um público que está connosco há 30 anos, atrair uma nova geração que é mais experimental, é menos fiel, portanto, como é que se atinge aqui o equilíbrio? Sim, obviamente vamos tentando a nossa programação exatamente neste contexto da ideia de manter a mesma marca. Vamos à procura também ativamente a vários públicos e vamos também, por exemplo, fizemos um grande trabalho na comunicação, também na comunicação online. E já lá iremos ao digital, à importância do digital. De facto tem resultado num crescimento de público bastante grande, sim. Por exemplo, no ano passado tivemos 88 mil espectadores no ano, que é o número mais alto de sempre da história da Culturgest. Pronto, que realmente é um número muito expressivo, o melhor de sempre, numa altura que todos nós recordamos, fim de pandemia,
início de ciclo de um potencial novo ciclo. O que é que o Marc, o que é que vês que tenha feito essa alavancagem de público? O que é que determinou? Foi uma mudança do vosso paradigma, uma mudança no vosso comportamento? Foi a introdução de canais digitais? O que é que fez com que houvesse este maior... Foi a própria vontade das pessoas que ficaram tanto tempo isoladas, que se predispuseram mais a sair? Sim, provavelmente é uma combinação de várias coisas e, como dizer, a ciência do público é uma das mais difíceis. É muito difícil prever como é que o público vai reagir, o que vão gostar, o que vão gostar menos, mas acho que é uma combinação disso, de vontade de voltar a sair da casa, de voltar a ir a ver espetáculos. Também tem a ver com o trabalho que estamos a fazer há vários anos na nossa própria programação, que, como disse, já está mais virado para espetáculos de grande dimensão, para artistas já com alguma notoriedade. E temos feito trabalho também para conquistar públicos muito específicos, por exemplo, também escolas. Exatamente. Esse projeto educativo da Culturgest também falaremos daqui a pouco. E, portanto, a pandemia que influenciou toda a atividade de todas as estruturas também, naturalmente, terá influenciado a atividade da Culturgest, o que não quer dizer que a Culturgest tenha estado parada, não é? Poderá ter temporariamente encerrado a sua atividade ao público, mas aproveitou a oportunidade para diligenciar uma série de aspectos e de melhorar uma série de aspectos que se calhar, se não tivesse esta pausa, não teria conseguido fazê-lo. O que é que aconteceu neste período, Marc? Foi um período muito difícil para as instituições culturais e também para os artistas. O que fazemos é que gastamos imenso tempo em reagendar espetáculos e exposições cancelados ou interrompidos, porque houve momentos em que de facto tivemos que fechar o equipamento. Mas mais importante do que isso, acho que é importante dizer que neste contexto de reorganizações e reagendamentos sempre mantivemos o apoio aos artistas, ou seja, nunca deixamos ninguém sem pagar ou sem manter os nossos compromissos com os artistas. Tentamos sempre encontrar soluções em conjunto com os artistas. Em relação ao nosso próprio trabalho, a nossa própria programação, abrimos uma nova proposta de programação que era o digital. Obviamente não fomos os únicos a ter essa ideia. Claro. Houve muita gente que se virou... Tudo se transformou em digital. Houve muita gente que se virou para o digital, porque era a única solução, né? E na altura nós criamos várias propostas do digital e, de facto, no primeiro ano, em 2020, já tivemos quase 70 mil pessoas a visitar as nossas propostas. E foi muito bem recebidos logo no início. E aproveitamos para criar uma proposta digital que também poderia ficar, ou seja, nós trabalhamos numa solução estrutural em que todos os nossos conteúdos digitais poderiam ser colocados no nosso website de forma incremental, ou seja, temos cada vez mais conteúdos disponíveis para o nosso público. Isto vê-se também na reação do público. Nas visualizações que Sim, o que é interessante também nisso é que, como a Culturgest já existe há 30 anos, nós podemos ir buscar conteúdos antigos, ou seja, uma espécie de mineração de conteúdos antigos do arquivo da Culturgest, que dá bastante trabalho, porque há muita coisa que está em formatos análogos e que depois tem que ser transcritos e tudo isso, e muitas vezes a qualidade não é ideal, mas pronto, estamos a fazer este trabalho de, digamos, mineração de arquivos antigos. Ao mesmo tempo vamos incrementar com todos os novos conteúdos que vamos criando. E há certos conteúdos que têm uma ligação direta com a programação
que temos na sala. E, portanto, consegue-se fazer, ao fim e ao cabo, essa ponte entre o digital e o que efetivamente está a acontecer. Sim, por exemplo, conferências é relativamente fácil depois colocá-las online para todas as pessoas que não puderam estar presentes. Mas também temos encomendas específicas que são feitas para o digital. Ou seja, nós pensamos hoje em dia no digital como mais um palco. Mais um uma palco sala. da Culturgest, sim. Pronto, é interessante, é uma maneira interessante realmente de ver as coisas e é bom ver como realmente a oportunidade ou a necessidade permitiu que se avançasse. Há bocadinho estávamos a falar no projeto educativo da Culturgest, portanto, na sua carta-missão, nos seus estatutos, há uma grande preocupação em que a Culturgest e as suas atividades se dirijam a um público escolar, que tenha um ADN integrativo e inclusivo. O que é que a Culturgest faz a este nível? A Culturgest tem um trabalho com escolas já há muitos anos. E é um projeto com escolas que vem nas duas direções. É que, de um lado, nós vamos para as escolas e organizamos eventos e são muitas vezes projetos participativos em conjunto com as turmas, conjunto com os miúdos e os professores, e são projetos em que normalmente a longa duração, durante todo o ano académico, escolar, sim. Em que artistas vão trabalhar com estas turmas no desenvolvimento de projetos artísticos que podem ser de natureza vária. Assim, alguns são mais ligados ao teatro, outros mais à música, outros mais às artes visuais. Mas o que é interessante é que, de facto, que os artistas então vão para a própria escola e vão para o próprio ambiente onde estão os alunos. Do outro lado, também convidamos muitas escolas para virem para cá para conhecerem a realidade de um centro cultural. Nós achamos, e eu acho que de facto o facto de entrar num centro cultural, numa sala de espetáculos, numa galeria de exposições, por si só é uma aprendizagem para os miúdos, não é? Alguns deles não fazem isso a partir da casa, no seu âmbito normal, então poder fazer isso na escola e encontrar esta realidade é sempre um ganho para eles. Para eles e para nós. E depois nós trabalhamos muito com escolas aqui à volta da sede, obviamente, porque têm uma facilidade, podem vir a pé. Ao mesmo tempo também tentamos e fazemos esforço relativamente grande para contactar com mais escolas. E para passar a mensagem. Desde há alguns anos fazemos esta programação completamente gratuita, ou seja, as escolas não pagam para vir cá ver espetáculos, que também tem ajudado a ter mais escolas aqui, público. Sobretudo escolas que... mais carenciadas. É isso. Mais carenciadas. Não, é importante realmente porque fala-se muito no tema da responsabilidade social, mas se calhar aqui podemos olhar para a Culturgest quase como um motor de responsabilidade cultural, como uma forma de unir, democratizar e permitir o acesso a públicos que naturalmente, por diversas razões, eventualmente não teriam essa facilidade e, portanto, é isso mesmo que nós queremos. A Culturgest é um eliminador de barreiras, não é? É o que tentamos ser, sim. Tentamos mesmo abrir as portas a públicos muito variados. Há bocado ainda não mencionei que também, desde alguns anos atrás, estamos a fazer um esforço para receber o público universitário, o público de ensino superior, através também de uma política de descontos importantes. Pronto, os estudantes pagam 50%, por exemplo, mas também criamos o Dia Estudante, que é um dia específico que fazemos 2 vezes por ano, em que convidamos os estudantes para conhecer a Culturgest e como funcionamos. Também tem uma série de aulas abertas sobre, por exemplo, comunicação na área de cultura ou organização de eventos corporativos. É uma série de propostas que temos que têm a ver com cultura, mas também com o facto de sermos um centro cultural ligado a um banco. A um banco, a um negócio? E isto é uma iniciativa que tem tido muito interesse por parte das universidades e das escolas superiores, e acho que também é importante porque na área do ensino superior
Lisboa tem uma população que é muito variável, não é? Todos os anos entram aqui estudantes novos que vêm de outras partes do país, que não conhecem necessariamente as instituições culturais, e isto é uma maneira também para eles saberem que a Culturgest existe, o que fazemos. Normalmente este dia estudante também tem conferências, tem um concerto ou um espetáculo, tem visitas guiadas. E de facto é são momentos de animação de e muito, contacto, sim, muito participativos que eu tenho assistido. Em relação só para a outra pergunta, em relação aos públicos carenciados, eventualmente, ou pessoas com deficiência, também estamos a fazer um trabalho desde há alguns anos mais estruturado. Até temos alguns projetos europeus que nos ajudam a realizar propostas para estes públicos, e a adaptação de certas propostas para estes públicos, que passa por exemplo, a utilização de língua de gestão, de língua gestual portuguesa, também projetos com audiodescrição, visitas guiadas para pessoas com... Isso estamos a fazer neste momento. E estes programas europeus que são financiados pela Comunidade Europeia ajudam-nos, obviamente, não só em financiar estes esforços, porque posso dizer que é um esforço também em termos financeiros importante, mas também dá-nos muitas ideias e abre muitas portas. Como é que se faz? Sim, que outras pessoas fazem noutros países, não é? É um campo novo e vamos aprender com aquilo que se faz em França, na Inglaterra, na Alemanha. Não é importante esta divulgação realmente, esta troca de experiências e a inclusão dos que eventualmente estejam mais excluídos. A Caixa Geral de Depósitos tem a sua coleção de arte desde, sensivelmente, 1983, deu início à sua coleção de arte. Essa coleção de arte está à guarda da Culturgest desde 2006. É conhecido, se calhar nos dias correntes menos, mas durante muitos anos, várias décadas, que os bancos tinham grandes coleções de arte, boas coleções de arte, mas no caso da Caixa Geral de Depósitos e da própria Fundação Culturgest, mais do que ter uma coleção, mais do que guardar uma coleção, o nosso posicionamento é um posicionamento de dar a conhecer essa coleção. Portanto, quase que somos uma galeria itinerante, é verdade? Sim, em certa medida. Acho que o que e posso dizer isso assim sem grande reserva, assim, a coleção da Caixa Geral de Depósitos está a ser gerida de forma quase exemplar, e a Culturgest é visto como um bom exemplo de como gerir uma coleção, também guardá-la. Há poucos anos atrás, a Caixa investiu numa área de reservas, que fica aqui embaixo, no edifício nas Caves, que está muito bem organizado, que tem todas as condições para guardar obras de arte durante muitos anos, e que pronto, garante que a coleção fique em boas condições. Para além disso, o que a Culturgest tem feito, e que faz parte da nossa missão, é mostrar esta coleção noutras partes do país. O que temos, ao longo dos anos, temos feito exposições da coleção, sempre convidando curadoras para trabalhar especificamente para uma cidade, para um contexto, para criar exposições que da coleção pudessem ser vistas por pessoas que não vivem em Lisboa. Certo. E temos feito exposições em quase todas as capitais de distrito do país, desde Braga, Chaves, Funchal, foi a última. Recentemente. Portanto, é a tal de coleção itinerante da Caixa Geral de Depósitos. Temos aqui um bom headline. Marcos, estamos mesmo aqui a chegar ao fim, mas se calhar sobre a coleção também é interessante dizer que no contexto de digitalização também temos feito um trabalho importante. Criámos uma base de dados pesquisável que está no nosso website, que tem todas as obras da coleção. Então, está muito interessante, já tive a oportunidade de ver, está muito interessante. Está muito bem feito, pronto, é um software que já existia, obviamente.
que depois colocámos lá toda a coleção. Foi também um trabalho de 2 anos, porque cada obra tem uma ficha, uma descrição, está ligado ao autor e pronto. E de facto é um instrumento de trabalho interessante para o público, para conhecer o trabalho de artistas, mas também para outras curadoras, outros museus, outras galerias que podem estar interessados em pedir obras emprestadas. E que acontece com alguma frequência. Acontece muito, acontece mesmo muito. Temos todos os meses vários pedidos para emprestar obras, muitos aqui em Portugal, mas também lá fora, sim, nos Estados Unidos, na Holanda, França, acontece com muita regularidade. E depois também a coleção também está presente no website Google Arts and Culture, que, obviamente, por ser da Google, tem uma visibilidade internacional muito, muito grande. Então, isto tornou a coleção também muito mais visível ao nível internacional. Da pesquisa. E vê-se nos números, porque a Google fornece todos os números, sim. E vê-se que, de facto, há imensas pessoas de todo o mundo que vão sim, a partir do momento que está nessa plataforma e como sim, eu digo, eu já tive, a plataforma é muito facilmente navegável e consegue-se encontrar, conseguir ver todo o espólio da coleção da Caixa num só sítio e eventualmente selecionar os detalhes e aquilo que se quer, exatamente para o tema de outros pares, outros concorrentes, não diria, mas outras coleções, de se trocarem, permitirem a fluência da cultura. Marcos, estamos mesmo agora que tem que ser, temos que chegar ao fim, mas queria deixar aqui 2 perguntinhas, o que é que se pode já espreitar no futuro da Culturgest, a breve trecho, o que é que está a mudar neste momento? E reservo a última pergunta aqui para um momento mais descontraído. O que neste momento estamos a fazer, que é um grande passo, estamos a renovar todo o equipamento de cinema, que já estava mesmo a precisar disso, já estávamos com alguns problemas nessa área, o que significa que vamos poder, neste momento a Culturgest já tem um programa de cinema importante, porque somos os coprodutores dos dois festivais mais importantes de Lisboa, que é o Indie Lisboa e o DOC Lisboa, mas o novo equipamento vai criar a possibilidade de abrir esta oferta também para incluir mais antestreias, mais estreias de novas obras, de cineastas nacionais, mas também de propostas internacionais, sobretudo das grandes produtoras e de grandes distribuidoras que trabalham aqui em Portugal. E acho que isto vai mesmo funcionar bem. Depois abrimos recentemente a livraria aqui embaixo, na entrada da Culturgest, e tem tido resultados muito bons, assim, as vendas duplicaram, assim, de um dia para o outro, porque a livraria já existe há muitos anos e estava ligada sobretudo às artes visuais, porque era uma pequena livraria dentro das galerias de arte. Agora trazemos lá para fora, para cima, para a entrada, e neste momento estamos a trabalhar no alargamento das propostas, ou seja, como o Culturgest é multidisciplinar, estamos também a criar nova oferta. Nova oferta na área do teatro, de dança, da música, e isso tem tido uma grande adesão por parte do público. Ainda estamos a preparar também algumas propostas de merchandising. Já estão no forno, muito bem. Vão sair. Então temos uma livraria em amplo crescimento. E para finalizarmos aqui a nossa conversa, Marco, o que é que não podemos perder na programação futura, na que pode divulgar da Culturgest? O que é que todos temos que ir ver? Acho que um grande momento será, obviamente, o aniversário, os 30 anos da Culturgest, que é no mês de outubro, e nessa altura vamos apresentar um concerto que promete ser um concerto bastante aliciante, que é um concerto de Ricardo Toscano, músico de jazz e compositor,
que vai apresentar dois formatos diferentes. Uma é um grande concerto com a Orquestra de Câmara Portuguesa e a segunda é um concerto com seu trio. Ao mesmo tempo, vamos abrir uma exposição da coleção da Caixa Geral de Depósitos, que será a maior exposição da coleção feita até agora. E acho que isso será, sim, um momento importante na programação dos próximos meses. Marco, muito obrigada por esta conversa interessantíssima, como sempre. A Culturgest está de parabéns pelo trabalho que tem feito, está de parabéns pelo 30º aniversário e a Caixa Geral de Depósitos, naturalmente, como mentora do projeto e como sponsor do projeto, também assim está de parabéns. E com estas recomendações chegamos ao fim de mais um Por Conta da Caixa. Não deixe de visitar o site da Culturgest, consultar a sua programação e conhecer a história desta fundação que tanto tem contribuído para o desenvolvimento artístico e cultural do país. Nós, em breve, estaremos de volta para mais uma conversa por conta da Caixa. Mantenha-se atento às redes sociais e a cgd.pt.